Melhor com as coisas daqui. Boa noite, estamos começando mais um Café com Bíblia e nesta noite estamos aqui para apresentar a palavra de Jesus para a sua vida. Entramos agora na sua casa, no seu lar, na casa do meu irmão em Cristo, da minha irmã em Cristo, do meu amigo, da minha amiga, juntos. Hoje temos aqui da parte de Deus um tesouro maravilhoso para nós examinarmos, fazermos uma breve reflexão, mas uma reflexão que tenho certeza haverá de transformar a sua vida. Lembrando que semana passada estudamos o capítulo 4 do livro do Apocalipse. Hoje vamos estudar o capítulo 5. Então abra agora a sua Bíblia. É de suma importância que você acompanhe aí na Palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Vamos fazer juntos a leitura do texto e com a leitura do texto nós já teremos uma visão maravilhosa de como esse texto pode ser um texto redentivo, libertador, transformador na sua vida. Vamos poder compreender a glória do Senhor. Então convido você para entrarmos na sala do trono a partir desse momento. Vamos ler o texto, Apocalipse, capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de oração, ou cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: quem és digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Esta leitura do texto do capítulo 5 do Apocalipse me comove demais, porque nós
estamos vendo aqui pelo menos 4 ou 5 vezes Jesus sendo glorificado, toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor Jesus. A vida do cristão tem por finalidade, por missão, glorificar o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Portanto, hoje à noite, nós estamos aqui para celebrarmos ao Cordeiro de Deus, para adorarmos ao Cordeiro de Deus, que é digno de toda honra. A vitória é do Senhor Jesus e Ele compartilha esta vitória conosco. Temos, portanto, a partir do versículo 1 do capítulo 5, o motivo pelo qual o discípulo de Jesus, João, chorava muito. O discípulo que chorou, o discípulo que chora, o discípulo que lamenta, o discípulo que se comove diante das situações. Nós somos seguidores do Senhor Jesus. E quando a nossa missão, o nosso ministério fica limitado, ou por conta de um coronavírus, ou por conta de uma tribulação, de uma perseguição, de uma luta circunstancial, nós com certeza nos entristecemos, porque o ardor do coração do missionário, da missionária, do pastor, do sacerdote, é que as palavras de Jesus, todo o conteúdo, todas as promessas de Deus sejam cumpridas e sejam estabelecidas no curso da existência humana. O versículo 1 diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. É sobre este livro que nós vamos falar hoje à noite. Um livro que está descrito a história da humanidade, a natureza, o cumprimento de cada etapa da vida do homem aqui na Terra. O universo depende do cumprimento destas escrituras, destas promessas. Deus maravilhoso resolve para todos nós o problema da humanidade. Ele tem uma solução de salvação, ele tem graça para ministrar, ele tem a sua soberania determinada, vinculada ao que ele deseja implementar, ao que ele deseja cumprir, porque a palavra de Deus é fiel. Por isso, na mão direita, na mão destra do Senhor Deus, que está sentado no trono, nós vimos no capítulo 4 que João foi convidado para subir em espírito ao céu. E lá ele viu um trono armado, uma experiência que tiveram alguns servos do Senhor, alguns profetas no Velho Testamento. Aqui João está tendo a experiência de ainda poder estar no céu, contemplando esta visão maravilhosa. E ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro todo escrito, por dentro, na face interna e na face externa, diz o texto, por dentro e por fora. Um livro também todo selado, com 7 selos. O que significam esses selos? E por que este livro está escrito por dentro e por fora? Certamente nós temos aqui a visão da totalidade. Nós temos aqui um cumprimento profético que é completo, que é extraordinário. E é com base nesta completude, na veracidade, na verdade dos fatos, dos acontecimentos, a lógica coerente de todos os tempos, estarão aqui descritos. Esta revelação é para o povo de Deus, para aqueles que compreendem através do discernimento do Espírito Santo. Qualquer leitor, qualquer ser humano pode ler o livro do Apocalipse, mas só terão compreensão aqueles que estiverem lendo sobre a inspiração, sobre a iluminação do Espírito Santo.
Por isso o texto diz que o livro ele é completo, ele está escrito por dentro e por fora. Ele também fala a nossa interioridade, ele fala ao nosso interior, ele fala as nossas emoções. Ele crava esse livro na nossa mente, a vontade de Deus, ele estabelece a soberania de Deus e ele também comove externamente, um livro todo selado. Você poderia até imaginar que nos tempos antigos, os papiros, especialmente feitos de papéis, o simples, só tinha uma face, só uma face era usada, mas os outros pergaminhos feitos de couro de animais podiam ser usados por dentro e por fora, a face externa e a face interior. Hoje até mesmo a Bíblia, né? Nós temos um papel fininho que pode ser escrito por dentro e por fora. Mas eu também entendo que Deus aqui deseja ministrar um valor espiritual a essa escritura que é completa. A palavra de Deus, ela é totalizadora. Ela traz para o homem libertação, redenção e, sobretudo, paz ao seu coração. Ela traz esperança, ela traz vida eterna. Então, esse é o objetivo do livro. E aí, quando ele viu também um anjo forte que proclamava em grande voz e pergunta em grande voz quem é digno de abrir o livro, não somente de abri-lo e de lhe desatar os selos, aí João ficou perplexo, entristeceu seu coração, porque nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João começa a chorar. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Meus irmãos, quando se tem uma missão para cumprir, e quando se deseja que as promessas de Deus, que a soberania de Deus, que a história de Deus seja cravada, seja cumprida, todo missionário, todo pastor deve ansiar pelo estabelecimento do reino de Deus. Deve desejar que a volta de Jesus aconteça, que o arrebatamento da igreja se cumpra, que o reino de Cristo seja estabelecido. Todos nós devemos desejar muitíssimo. Por isso eu entendo. Uma missão que não podia ser cumprida, uma missão que não podia ser desenvolvida por nenhum ser humano, nem na terra, diz o texto, nem debaixo da terra, ninguém, nem mesmo podia olhar para este livro. Entretanto, o texto diz que um dos anciãos, versículo 5, dentro do contexto dos 24 anciãos, nós temos aqui o número representativo da igreja. Um dos anciãos, diz o versículo 5, disse, um consolo, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O ápice da vitória terrena de Jesus foi lá na cruz. Jesus determinou, Jesus que tanto ansiou, que tanto desejou estabelecer no curso da vitória, da salvação do homem através da sua morte. Então Jesus aqui foi encontrado digno, glória a Deus, aleluia, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o descendente do rei Davi, que venceu, o verbo está no passado, lá na cruz, para abrir o livro e os seus 7 selos. Um dos mistérios da palavra de Jesus é que Jesus morreu para a salvação de toda a humanidade. Ele venceu para abrir o livro que vai determinar não somente os contornos, a demanda, mas os rumos da humanidade. Jesus, o descendente de Davi,
que venceu, ele poderá abrir o livro. E é Jesus que vai abrir o livro. No capítulo 6, nós vamos perceber que Jesus tem a missão de abrir o livro. Só no capítulo 6 nós vamos estudar os 6 primeiros selos dos 7 selos. São 7 selos. No capítulo 6, 6 selos serão abertos. E o último selo, o 7º selo, será aberto no capítulo 8 do livro do Apocalipse. Então, vamos aqui entender que livro maravilhoso é esse e por que João se comoveu. Toda vez que eu leio esse texto, eu travo. Ao perguntar ao meu coração, ao perguntar à minha alma, por que João chorou tanto? Por que ele chorava nesse momento? Ele chorou tanto porque João, ele está na ilha de Patmos. O percurso que João fez é um percurso que é estranho para muitas pessoas, mas para nós que temos a missão de ensinar a palavra de Deus, João sofria circunstancialmente por causa da sua missão. Ele tinha um propósito a cumprir. Então aqui João, na revelação, vê o livro, está na mão direita de Deus. Ele sabe que este livro tem segredos maravilhosos. Ele não foi chamado, não foi convidado para o céu sem propósito. E aí ele chora compulsivamente, porque ninguém foi encontrado digno. Será que João pensava que ele podia abrir o livro? Ou o livro já estaria aberto? Irmãos, este é um momento em que toda a igreja tem que chorar. Todo servo de Deus, todo líder evangélico, todo líder protestante, todo profeta de Deus, toda mulher missionária de Deus, nós temos que chorar muito. Às vezes nós queremos que esta situação que está acontecendo passe logo, se dissipe logo. Nós pedimos a Deus que esta pandemia, que Jesus possa curar, que Jesus possa nos dar alívio. Mas veja, Deus está no controle. Até mesmo essas situações adversas que a igreja está vivendo, sem poder se congregar, tem por finalidade o cumprimento da palavra do Senhor. Então esse é um tempo para chorarmos também, para lamentarmos. Eu choro e o meu coração fica de fato pensativo quando eu imagino tantos filhos de Deus se desviando, tantos cristãos com a fé fria, indiferente. Quantos homens de Deus que podiam estar nesse momento em oração, levantar de madrugada em oração. 4 horas da manhã é um bom momento para você orar nessas madrugadas silenciosas. Podíamos estar nesse momento intercedendo diariamente, nominalmente, pelos cristãos da comunidade. Temos que chorar muito, porque as pessoas estão se afastando de Deus, as pessoas não estão buscando a palavra de Deus, não estão desenvolvendo uma vida de oração. Esse texto vai falar de oração, esse texto vai falar de salvação, da tão grande salvação. Esse texto vai declarar os mistérios de Deus. Então vamos chorar em favor da igreja, para que portas desses últimos tempos sejam abertas. Vamos orar para que não haja frieza, para que os cristãos não se desviem do foco, do amor e da perseverança. É tempo de choro, é tempo de lamentação. Então João chorava muito. Mas, irmãos, o leão, o Cordeiro de Deus, é digno. Então vi, versículo 6, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Jesus, o cordeiro aqui, não está morto, ele está vivo. Mas um cordeiro que representa o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez. O cordeiro é o próprio Senhor Jesus. O leão e o cordeiro. Que imagens lindas! Que simbolismos extraordinários de Jesus. O cordeiro como rei
E, aliás, o Cordeiro como Senhor, como servo, aquele que sustenta a nossa salvação, e o leão como rei, aquele que vai reinar, que vai estabelecer ou restabelecer o trono de Davi. Mas é maravilhoso o texto, porque diz: está um cordeiro, como tendo sido morto, um único cordeiro digno, um cordeiro digno. É maravilhoso estudar esse texto, porque é aquilo que Jesus disse para Tomé: eu e o Pai somos um. O Pai está sentado no trono, o Filho é o leão, é o cordeiro, são simbolismos de Jesus. E o Espírito Santo também se apresenta aqui, o Espírito Santo que foi enviado, capítulo 14 de João, foi a promessa de Jesus para consolar, para ensinar, para ministrar para a igreja em toda a terra. O Espírito se apresenta aqui, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Trindade maravilhosa, o Deus Pai unigênito, o Deus Filho, o Senhor soberano, o Espírito Consolador. Veio, pois, o leão da tribo de Judá, veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro da destra de Deus, os 4 seres viventes do capítulo 4, que reaparece aqui no capítulo 5, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E por que diante do Cordeiro? Porque diante do Salvador de toda a terra, diante do Jesus vitorioso, o Cordeiro vitorioso, que recebe toda a ministração da nossa honra e da nossa glória, todos os nossos louvores, toda a honra ao Deus eterno, tendo cada um deles uma harpa. Nós vamos ver agora um coral lindo, um louvor extraordinário, uma harpa, mas também taças cheias das orações, cheias de incenso. E aí o texto diz que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo. Nós percebemos aqui o ministério de adoração e de oração. São 2 forças do cristianismo, são 2 forças para as quais nós fomos destinados, para o louvor da glória e para uma vida de oração. Taças cheias de incenso. Meu irmão, não pare de orar. Para onde vão as suas orações? Quando nós oramos aqui na terra, o céu se abre e as nossas orações são recebidas. Taças cheias de incenso, com aroma agradável diante do Senhor são as nossas orações. Não podemos parar de orar? Não, em nenhum momento. O cristão chora, o cristão lamenta em oração, se derrama em oração diante do Senhor, porque todos os santos aqui são representativos, são todos os santos do Velho Testamento e do Novo Testamento. Tantas orações por redenção, por libertação, por firmeza, por estabelecimento do reino de Cristo. São tantas gerações que estão aqui condensadas nestas orações, nestes pedidos santos. E aí eles tinham motivos agora de adoração, porque eles entoavam um novo cântico dizendo. Só que a partir do versículo 9, eu vou encontrar pelo menos 5 vezes o autor falando que Jesus é digno. Digno és de tomar o livro. Primeiro, tu és digno, porque tu foste lá e tu recebeste o livro das mãos do Pai, e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, povo e nação. Jesus nos comprou, nós fomos comprados por Jesus. A salvação não é mérito humano de nenhum de nós. A salvação é mérito único e exclusivamente de Deus. Jesus é o Salvador e o único mediador entre o homem e Deus. Jesus maravilhoso, ele é digno de tomar o livro, de abrir os selos,
porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus preço de sacrifício, preço da redenção, da justificação pela fé. Os que procedem, quem são os beneficiados? Os que procedem de toda tribo. Que salvação graciosa, de toda língua, povo e nação. E para o nosso Deus, tu os comprastes e tu os constituíste reino e sacerdotes. Somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Qual a finalidade desta adoração, desta glorificação? Diz o texto, para que eles reinam e reinarão sobre a terra. Ah, meus irmãos, chore muito, busque muito a Deus, ore tremendamente, leia a Bíblia com entusiasmo, deixe a revelação, deixe mesmo, profundamente, a revelação divina tomar conta de todos os espaços da tua vida, deixa encher a tua casa das bênçãos do Senhor, deixa encher o teu lar, a tua vida profissional, deixa encher de todos estes valores, de todas essas mensagens, porque João agora tem motivo de adoração. Não somente João, os 4 seres viventes, os 24 anciãos. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões, de milhares e de milhares. Uma multidão celestial proclamando em grande voz, novamente, digna o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Diz que a gente conhece alguém quando ele recebe o poder. Jesus não tem nenhum problema, porque o poder dele é para ele, a finalidade é dele. Ele que administra esse poder graciosamente, humildemente. Ele, todo poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, novamente, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu quero trazer para vocês uma reflexão bem interessante que eu percebi aqui. Quero perceber com vocês, sempre que nós estudamos o livro do Apocalipse, tem detalhes que, se nós não pararmos e não pedirmos a direção de Deus, a gente passa batido e não percebe a mensagem que o texto deseja canalizar para a nossa vida. Eu quero pensar aqui em um detalhe que o Espírito me assistiu, e nesse momento em que estou sendo facilitador desse entendimento, é extraordinário perceber. Porque Deus está no céu, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade. Eu quero destacar aqui toda a soberania de Deus no primeiro momento. Mas depois você percebe, pelo menos, 7 áreas da criação de Deus, essas 7 áreas da criação de Deus, que o texto revela-nos, que não foram achados dignos de abrir o livro. Só Jesus. Então, que áreas são estas? E eu pensei num primeiro momento, nos céus estão os anjos, vemos que o texto começa com um anjo forte, os anjos, os querubins, os serafins, que é uma espécie, uma categoria de adoradores. Os querubins são guardiões, são parte de um exército libertador que nos guarda. A Bíblia diz lá em Hebreus 1, 12, 13, que eles são espíritos ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. Nós não vimos, não achamos correto olhar para os anjos com ministério no meio da igreja. O ministério dos anjos não é um ministério de proclamação, de ensino, de profecia, enquanto a igreja aqui estiver. O ministério dos anjos é de guardar-nos, de proteger-nos. Esse é o ministério dos anjos. São espíritos ministradores, como diz Hebreus. Mas aqui nós percebemos a igreja na visão dos 24 tronos. A igreja glorificada é uma visão antecipada da igreja glorificada. E vamos perceber
ao longo do Apocalipse, desde o capítulo 4, não aparece mais a expressão eclesia, a igreja, só lá no capítulo 21, mas aí ela já vai estar descendo com o noivo para reinar. Então nós percebemos ao longo dessa escritura sagrada aqui do Apocalipse, o ministério dos anjos vão estar presentes aqui em toda a abertura dos 7 selos. Interessante então, essas 3 categorias celestiais, né, e mais 4 categorias terrenas, diz o texto claramente, porque os homens, né, os homens não foram encontrados dignos, mais uma categoria, nem os que estão debaixo da terra, provavelmente os mortos que estão debaixo da terra, nem tampouco os que estão debaixo do mar, nem no mar. No passado as pessoas tinham essa prática de enterrar os seus mortos no mar, ou alguém quando adoecia numa embarcação era jogada no mar. Então, se o texto estiver falando dos mortos, ou também dos seres vivos que ocupam o interior dos mares, então essa outra categoria, formando 6, lembrando que tem uma outra categoria no céu, que são os santos que estão no céu, nos 24 anciãos, todos que morrem vão para o seio de Abraão. Então são 7 categorias de seres humanos aqui que não foram encontrados dignos de abrir o livro, mas são categorias beneficiadas pela redenção, pela salvação. Lembrando que parte dos anjos caíram, mas grande parte, milhões e milhões, foram preservados. A salvação também de milhões, de milhares de santos. Portanto, esse é um texto que me leva a glorificar o nome do Senhor Jesus, a honrar o nome do Senhor Jesus, pela tão grande salvação. Diz o texto, aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes também, versículo 14, respondiam, amém, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Mais uma vez a expressão amém aqui no final. E eu quero que vocês memorizem bem, porque amém significa Deus é rei fiel. Já ensinamos no capítulo 1 do livro do Apocalipse. E se Deus é um rei fiel, que vem para reinar, diga amém hoje. Viva o amém hoje. Jesus também é chamado de o amém. Viva Jesus hoje. Viva de forma significativa, valorize a sua experiência cristã, se dedique ao reino de Cristo, se dedique à missão de Jesus, faça da sua missão consoladora. Veja que a função aqui de consolar foi um dos anciãos. Esta é a missão da igreja. A missão da igreja não é discutir política, não é fundamentar qual é o partido correto, qual é o partido que está errado. Nós não temos esta missão. Nós oramos em favor dos políticos, dos governadores, dos prefeitos, do presidente da república. Temos que orar por nossa nação. Mas olha, não ocupe o seu tempo, não vá ao Facebook, ao Instagram, não vá ao YouTube, não corra atrás de ideal político. Este é o momento para você focar na sua missão. Ensine a palavra de Deus. Use as oportunidades que você tem. A live que você promove, a mensagem que você anuncia, o devocional que você anuncia. Use esse momento que você tem para promover o reino de Deus. Amém. Amém é dizer, eu estou habilitado. E eu me sinto assim. Diga, eu me sinto habilitado. E tenha alegria, tenha força para conduzir a mensagem do Senhor. Porque se você se sentir assim, você será digno, você será merecedor de glorificar a Deus eternamente no reino vindouro. Então, viva hoje com perseverança. Faça parte desta mensagem. Chore como João. Chore em favor das almas perdidas, das pessoas que estão morrendo
adoecendo. Chore, chore em favor da igreja. Chore. A igreja, irmãos, poderá não ser mais a mesma. As oportunidades daqui para frente vão ficar cada vez mais raras. Então, busque a Deus. Louve a Deus. Faça oração. Faça intercessão em favor de todos os santos. Ore em favor do seu governo. Ore em favor do seu estado. Vamos orar para que mais vidas possam abrir o coração e receber o Senhor Jesus Cristo. Ele é digno. Nós vamos ver a partir do próximo Café com Bíblia a abertura dos 7 selos. Jesus, este livro selado, bem selado, que Jesus vai abrir, a revelação divina será esclarecida para todos nós. Você terá o privilégio, mas use o tempo que você tem agora para glorificar. Tanto no capítulo 4 como no capítulo 5, os 2 capítulos são finalizados com 2 versões muito lindas, tanto letra como música de adoração, de louvor. O livro do Apocalipse é assim, um livro cheio de revelações, de surpresas, um livro que nos convoca a missão que é nossa e que podemos realizar, não abra mão, para o louvor, honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que esta visão do livro selado possa encher o teu coração de desafios, de motivação para você servir o Senhor Jesus. Um beijo forte no coração. Que Deus possa te abençoar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Deus te abençoe, Deus te fortaleça nesses tempos difíceis, nesses tempos de perseguições, de lutas, de angústias, de ansiedade, depressivos. Que Deus possa consolar o teu coração e que Deus esteja levantando um povo forte, uma nação forte que proclame o seu nome em toda a terra. Que Jesus seja glorificado, que a sua vida seja fortalecida, que você possa dar toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe com mais esta palavra. Até o próximo Café com Bíblia. Olha, você pode ir no YouTube da igreja, vá lá, é só digitar ICE Dunas e faça a sua inscrição. Divulgue esses estudos, esta palavra, para que possa edificar outras vidas. Vá também no Instagram, é mais fácil ir no Instagram, no Facebook, acompanhar, mas vai lá no YouTube. Depois de você ouvir esta mensagem, vai lá e faça a sua inscrição como colaborador deste canal, a fim de que a mensagem do livro do Apocalipse seja anunciado para toda criatura. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço. Beijo no coração. Amém.